Boa tarde. Estamos aqui diretamente da cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, transmitindo ao vivo, direto. Falando de espiritismo e transcomunicação. Espiritismo e TCI. Que Deus nos abençoe nessa tarde, a todos nós, a você, em qualquer lugar, onde estiver. Receba o nosso abraço, o nosso carinho, e que Deus abençoe você aí. Vamos fazer uma leitura aqui de um pequeno trecho da obra do Leon Denis, tem o título No Invisível. Ele diz assim, aqui eles não marcaram os capítulos em cada página, eu não vou poder lhe informar o capítulo aqui, que eu teria que procurar, mas é no livro No Invisível, Allan Kardec, é uma edição FEB. Então diz assim, na experiência espírita, não esqueçamos, os resultados dependem da proteção oculta que podemos obter e, sobretudo, da extensão e eficácia dessa proteção. Ora, esta só se pode exercer no limite em que a tornemos possível, colocando-nos em estado moral e mental de harmonia que facilite a ação dos espíritos adiantados. Sem afinidade de pensamento e de sentimento, sem comunhão entre si, não pode as almas comunicar-se senão confusa e acidentalmente. Eis aí a lei suprema e a suprema ciência das manifestações, que valem as críticas dos teóricos fantasistas diante da lição dos fatos. Os que só veem no espiritismo uma ciência semelhante às outras ciências hão de forçosamente chegar a reconhecer a insuficiência de suas concepções, desde que, passando da teoria à prática, verifiquem o mau resultado de seus esforços, ou pelo menos a inteligência dos resultados obtidos. A indigência dos resultados obtidos. Eu vou ler de novo aqui. Eis aí a lei suprema e a suprema ciência das manifestações, que valem as críticas dos teóricos fantasistas diante da lição dos fatos. Os que só veem no espiritismo uma ciência semelhante às outras ciências hão de forçosamente chegar a reconhecer a insuficiência de suas concepções, desde que, passando da teoria à prática, verifiquem o mau resultado de seus esforços, ou pelo menos a indigência dos resultados obtidos. Leon Denis, livro No Invisível. Muito bom. Os meus livros são assim, gente, ó. Tá? São ferramentas de trabalho, certo? Eu estudo, eu não só leio o livro, eu vou digerindo ele, palavra por palavra, ó, tudo assim, ó, tudo marcado, certo? E assim também, ó, os meus livros, ok? Só assim para aprender, gente. Tem que mergulhar de cabeça e alma no estudo, senão não vai. Você pode fazer as suas perguntas aí que vamos tentar responder para você. Aqui a Elci Pezzini Curi. Oi, senhor Jota, boa tarde. Boa tarde, minha irmã. Deus abençoe. O pessoal chegando aqui. A doutora Cláudia Ruzic Kremer, de Porto Alegre. Grande abraço. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a família, você, sempre. Muito obrigado. Várias pessoas aqui. Isso é difícil ficar lendo aqui. Mas então tá, meus irmãos. Eu estou lendo um livro também muito bacana que eu encontrei essa semana. Eu nem sabia que tinha em português, na nossa língua. Eu conhecia em inglês, mas eu entendo muito pouquinho em inglês. Então se torna muito difícil daí. Eu tinha encontrado só em inglês. E ontem achei numa livraria aqui em Canoas uma versão em português da obra do doutor... Está aqui.
do Dr. Jeffrey Long. Dr. Jeffrey Long, ele é oncologista nos Estados Unidos, e então é muito legal o livro dele. E daí, Evidências da Vida Após a Morte. Esse doutor oncologista, durante anos trabalhando nos hospitais com pacientes terminais, alguns deles haviam parada cardíaca. Então, ele aplicava, ao aplicar o aparelho ressuscitador elétrico, né, dá aquele choque, aquele baque, a alguns era possível ressuscitar. Eles voltavam aos batimentos cardíacos. Né? E ele ficou surpreso com alguns desses pacientes que eles relatavam ter visto todos os procedimentos deles ali naquele ambiente, né, da unidade de tratamento intensivo ali, e eles estavam com parada cardíaca. E depois que voltavam a si, que eram ressuscitados pelo aparelho de choque, né, eles relatavam que tinham visto tudo que os médicos faziam, né, e eles ficaram admirados porque tudo coincidia o que eles falavam. Inclusive, alguns desses pacientes lá nos Estados Unidos, né, chamou muita atenção dele que eles relatavam até coisas que aconteceram do lado de fora daquele ambiente ali da UTI, né, da unidade de tratamento intensivo, no corredor do hospital também. Mas eles estavam deitados lá, o corpo deles, lá dentro, e relataram coisas que aconteceram naquele período de tempo que eles estavam com parada cardíaca. E ele começou a investigar isso aí. Né? E aí se uniu a um outro investigador, que é o Paul Perry, e os dois juntos, então, foram colhendo esses testemunhos dessas pessoas, né? E fizeram um baita estudo sobre isso aí, né? Que se trata das EQM, é o fenômeno denominado EQM, fenômeno de quase morte. E eles escreveram este livro. Eu pensava que não havia tradução, né? Então está aqui. Ó. Aí ontem eu estava lá, que eu gosto muito de ir nas livrarias, olhar, né, e tudo. E daí eu vi esse livro lá. Eu disse, opa, esse aqui eu não tenho ainda. E aí comecei a estudar ele ontem à noite mesmo. Mas vamos indo, vamos aprendendo, né? Eu também estou aprendendo aqui, gente. Também estou aprendendo. E isso aí. E ao mesmo tempo que nós divulgamos aí o espiritismo aí, né? Por toda parte, né? No início da década de 90, eu cheguei, alugava um espaço aqui na Rádio Real de Canoas, no dial do rádio aqui no Rio Grande do Sul, fica ao lado da Rádio Gaúcha. E até ela privilegiado no dial do rádio, né, do receptor dos rádios, por estar ao lado da Rádio Gaúcha. E ali eu fiz um programa ali durante meses, só que eu não aguentei fazer o programa ali, porque eu não tinha apoio, né? Eu tirava do meu bolso mesmo para pagar o horário. Então eu alugava o espaço da rádio, eu fazia o programa ali, no Momento Espírita. E eu fazia por minha conta mesmo. Eu ia em busca das reportagens também, é tudo eu que fazia ali, praticamente sozinho, né? Eu e os espíritos. E daí naquele programa eu entrevistei o Dr. Jason de Camargo, físico, que foi presidente da Férix por 2 mandatos, né? E cheguei a entrevistar no programa o Dr. Jason, quando ele se encontrava numa palestra dele no Grupo Espírita Irmão Ismael, no bairro Niterói, lá no início dos anos 90. E também esteve lá e eu entrevistei o irmão José Raul Teixeira, lá do Rio de Janeiro. E era bem bacana o programa que eu fazia. E foi assim. Você pode fazer alguma pergunta que você quiser aí, né? O pessoal que às vezes tem interesse. Né? Boa tarde a todos vocês que estão chegando. Né? Então, resolvi deixar a barba aqui, né, e bigode. Vamos ver o que dá. Se o pessoal começar a reclamar, eu vou tirar a barba e o bigode. E não sei. A mulher quer que eu pinte o cabelo, mas eu acho que eu não vou pintar. Se achar alguma vitamina para botar no cabelo, eu vou fazer. Mas pintar, não sei. Sabe como é que é, né? Mas tudo bem. Então, gente, as TCI, né?
lá nos anos 60, nos anos 60. Isso aí eu relato no meu livro, né? No nosso livro, Diálogos com o Lado de Lá. Uma pesquisa científica com o outro lado da vida. Está aqui, ó, né? O nosso livro. Ó. Pelo brilho da capa, você já pode ver que tem qualidade o livro, tá? Olha aí, ó. Olha, só a capa já é assim, tá? As letras bem fácil de ler, né? As letras boas de ler. As letras graúdas, né? É boa de ler. Bom, meus irmãos, aqui esse é o nosso livro, né? Diálogos com o Lado de Lá. Essa fotografia que tem aqui no canto ali do passarinho ali, ó, isso aqui foi um vídeo. A gente tinha orado para um jovem aqui, que ele veio aqui chorando, que tinha morrido a mãe dele. Não é fácil. E aí nós oramos, conversamos com ele, tudo, daí o rapaz melhorou, nos agradeceu. Eu entrei para dentro e veio esse João de Barro, que começou a bater na vidraça, né? E eu fui ali, então, conversar com o João de Barro, porque, olha, gente, às vezes, eu vou até conversar com os passarinhos, com as árvores, eu falo com eles, né? Mas houve e eu fui filmando, eu fui com a filmadora, né? E houve uma interatividade entre eu e o João de Barro. Eu nunca tinha visto aquilo ali. E, eu fiquei como eu gostei daquele encontro ali com esse João de Barro, né? E ele pousou na minha mão. E eu consegui filmar. Os meus filhos dizem assim, pai, o mais impossível aí que tu conseguiu fazer foi filmar. Eu filmei, né? Com a mão direita eu filmava, né? E estendia a esquerda para o passarinho, daí ele vem para a minha mão, né? Muito legal. Eu botei o print aqui, né? O vídeo está no YouTube. Vocês podem olhar no YouTube o vídeo. Lá no meu canal, J. Pedroso, no YouTube. Está esse vídeo lá. Eu dialogando com o passarinho também, né? E eu peço para ele cantar e ele canta na minha mão. É incrível isso aí, né? Os vizinhos passavam aqui pela frente, eu mostrava para eles, olha aí, ó. Isso saiu tudo no vídeo, né? Então tá lá o vídeo no YouTube, Diálogo com os Pássaros, né? Eu e o João de Barro. Eu nunca tinha visto, a gente nunca estivemos juntos antes, eu e aquele João de Barro. Daí eu botei aqui na capa do livro, na capa de trás, né? O print da imagem. Aqui é bem no local aqui onde é que a gente distribui as refeições para os pobres, né? Então, toda a venda desse nosso livro, gente, é direcionada à caridade. Nós já doamos mais de 2.000 refeições prontas, quem tinha, para o pessoal morador de rua, e a todos eles nós instruímos dentro dos conhecimentos espírita. Para todos eles. Né? Então, aqui vem de tudo quanto é tipo de pessoa. Vem morador de rua, vem pessoa que está desempregado, que está, às vezes, até família. Vem com a mulher e as crianças junto. É brabo. Então, e vem de tudo aqui. Né? Vem de tudo. E a gente recebe todos eles. Né? E a gente explica para eles as coisas, né? Eles já vão começar a formar uma consciência melhor. E as refeições, então, atraem esse povo, né? Das ruas. E nós estamos construindo também com esses recursos da venda do nosso livro e também as doações e apoio de umas pessoas muito bacanas que tem aí, que tem dado um apoio para a gente também. É muito legal isso. Deus abençoe elas cada vez mais. E nós estamos construindo a nossa sede da nossa casa espírita aqui. Bom. E é unicamente via correio, tá? Não tem nas livrarias. Não tem nas livrarias, gente. Foi muito difícil para mim lançar esse livro aqui. Tá? Muito difícil. Eu vim escrevendo ele desde os anos 80, tá? Desde os anos 80. Bom, voltando lá onde eu estava. Eu era uma criança ainda, ao redor de 4 anos, nos anos 60, e o meu pai técnico em eletrônica, e a família toda espírita. E havia falecido a minha avó, a mãe do meu pai. E daí eu vi os ruídos de madrugada. Né? O pai era técnico, né? Ele fazia concertos de rádios eletrodomésticos. E eu saí pequenininho, né, do quarto e fui lá, ela na sala, o meu pai com um rádio velho, uns aparelhos lá, sintonizando ondas curtas, e uns ruídos, chiado, e umas vozes estrangeiras. Eu disse, pai, por que não vai dormir? E o meu pai disse assim, eu estou aqui, tem hora que parece que eles falam comigo.
eu queria ver se conseguia um contato através desses aparelhos com a minha mãe falecida. E daí eu sentava ali na perna do meu pai e ficava ali. E o pai naqueles e dizia para mim, ó, viu, ó, parece que ele está falando em nós, ó. E eu era pequenininho, eu nunca esqueci daquilo, né? O pai já pesquisava isso aí, mas nunca havia gravado nada. Aí eu fui crescendo e trabalhando em eletrônica, com 11 anos já era técnico, né? Já era técnico, já me envolvia com o pessoal, os radioamadores, né? E participava de teste com os radioamadores, testando os aparelhos de transmissão, né? E aí, nos anos 70, eu consertei já milhares de gravadores de fita magnética. Num desses gravadores saiu uma voz, né? Uma mulher falou comigo com um sotaque europeu e ela falou cantando, né? E ficou registrado. Eu tenho essa primeira gravação EVP, que aqui no Brasil eles chamam agora FVE, Fenômeno de Voz Eletrônica, né? Eu prefiro usar a terminologia estrangeira, EVP, Electronic Voice Phenomena. Foi assim que a gente denominava em décadas passadas, nos anos 60, nos anos 70, né? E depois que inventaram a brasileirar o termo, né? A EVP passou para FVE. Eu não gostei muito, mas eu prefiro o EVP. Cada um, né? E então eu gravei essa voz. Dali em diante, eu comecei a me dedicar mais para fazer essas pesquisas, né? Vamos ver se tem alguma pergunta aqui para fazer essas pesquisas das vozes. Afrodite Brasil, boa tarde, meu amigo, luz e paz. Um abraço, Afrodite. Luz e paz, irmã. Olha quantas pessoas, hein? Deus abençoe a todos vocês, viu? Tudo de bom. Ah, o Michelangelo Verso Júnior, lá da Itália. Ô, meu irmão, um abraço a toda a Itália, hein? Um abraço aí, Michelangelo Verso. Um abraço a todo esse povo da Itália. Ô, rapaz, que bacana. Que você está aí também. Grande abraço. Michelangelo Verso é um cantor lá na Itália, viu, gente? Michelangelo Verso está aí nos meus amigos, aí é um cantor lá da Itália, lá, viu? A mãe dele foi Miss, lá. Foi Miss, foi Miss e o pai dele foi um grande cantor, né? Lírico, né? Grande cantor lírico, Michelangelo Verso. Que o pai dele teve programa até no México, na televisão do México. Michelangelo Verso Júnior. Grande abraço aqui do sul do Brasil, onde estiveram os teus pais, né? O teu pai e a tua mãe, lá nos anos 60, se apresentando por aqui, né? Grande abraço, Michelangelo Verso. Itália, hein, gente? Estamos chegando longe. Então tá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos vocês. O que mais eu posso dizer? Bom, você também pode tentar os contatos com os seus familiares, né, falecidos, aí na sua residência, por que não? Allan Kardec começou na residência dele a fazer as reuniões espíritas, né? Por que não pode ser na residência, né? Eu mesmo estou começando essa casa espírita aqui já há alguns anos, né, na minha própria residência, certo? E resolvi modificar aqui a minha casa, aqui, eu estou modificando ali, e estou fazendo esse aumento para frente, e vou ficar com um salão de uns 15 metros por 6 de largura aqui na frente, e onde é a nossa casa espírita, né? Estamos indo aí já, tem feição para 2 banheiros, já levantamos as paredes, né? Estamos fazendo a estrutura do telhado, e continuamos servindo as refeições aqui para os pobres lá. Eu hoje ainda dei uma palestra espírita na praça, aqui na praça, esquina da minha rua, aqui na Olavo Fernandes, com a rua São Mateus. Eu estive ali hoje, estava ali vários moradores de ruas, pessoas, né, que se reúnem por ali, e eu estava dando uma palestra ali hoje para eles, na parte da manhã, né, ao mesmo tempo que os convidava para vir almoçar os que precisassem, né? Que não estivesse meio mal ali, que não tinha onde comer, né, que poderia vir almoçar aqui, né? Eu sempre convido eles, né? Eu dei uma palestra ali hoje, nós falamos sobre reencarnação, várias coisas, né? Sobre as antevisão do futuro, né? A viagem ao futuro, né? Viagem ao futuro, gente, olha, é bem interessante. Eu trato disso aí também no nosso livro, viu?
que é a antevisão das coisas futuras. Isso é possível de acontecer, gente, né? Pela emancipação da alma, às vezes pela porta do sono, e outras vezes acordado mesmo, né? Acordado mesmo, a gente pode ter essa emancipação também, né? E dar aquele reflexo, assim, e a pessoa tem aquela visão de algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer, né? E conforme a situação, assim, bah, é meio perturbador, gente, né? E eu tenho mediunidade também, né? Mas a mediunidade todos nós temos um pouquinho, viu, gente? E a gente desenvolve a mediunidade pelo conhecimento. Alguns dizem assim, a mediunidade não se desenvolve. Desenvolve, sim, pelo conhecimento, né? Pela prática também. É um desenvolvimento na maneira da gente lidar com o fenômeno, com os fenômenos. Então, nós tratamos aqui no meu livro, Diálogos com o Lado de Lá, que você pode pedir aí pelo Messenger aqui do Facebook, né? Porque não tem nas livrarias, tá, gente? Você pede direto para mim aqui no Messenger e eu envio o passo a passo, é bem simplificado, tem todos os detalhes ali, você pode fazer o depósito na nossa conta para o livro, nas próprias agências lotéricas, em qualquer lugar. E basta só me avisar que a gente está conectado com o Internet Bank online aqui, a gente olha na hora e já, né, pega o ônibus ali e já bota no correio para você. Ao redor de 3, 4 dias já está aí na tua casa, aí na tua residência. Então, nós tratamos no nosso livro sobre reencarnação, sobre transcomunicação instrumental, sobre a TCI, né, que é também a transimagem, fotografia, né, de espíritos, né? Aqui na capa do nosso livro é uma fotografia, uma transimagem, ó, fotografia de espírito, tá? Olha aqui, ó, né? Fotografia de espírito, tá? Então, nós ensinamos aqui como fazer e como gravar as vozes. Bom, estava tentando explicar para vocês como é que grava as vozes. Aí você pega, procure elevar os pensamentos, né? Elevar os pensamentos, pensar em Jesus, em coisas boas, né? E pode também fazer uma prece, né? Fazer uma prece. A maioria dos transcomunicadores não faz assim, né? Esse é o meu sistema, né? Eu procuro fazer uma prece, né? Saudar os irmãos ali, os espíritos, né? Eu costumo fazer assim. Bom, eu coloco um rádio de AM ao lado, a uma distância aqui de 50 centímetros, né? E sintonizo ele em ondas curtas 2, ali na faixa ao redor dos 49 metros. E ali entre estações estrangeiras. Acha uma estação estrangeira e a outra bota no meio das duas. Entre uma e outra fica dando aqueles batimentos. Fica dando aqueles batimentos entre uma estação e outra. Que estão longe, às vezes se mistura um pouco. E fica se batendo ali. Então você vai ali no meio. Entre uma estação estrangeira e outra. De preferência que não seja parecida com a nossa língua aqui, né? Pega lá um japonês, mesmo em inglês também, sueco, coisa assim. Bota entre duas estações estrangeiras. E aquilo ali, o rádio, fica gerando um ruído no ambiente, certo? Os espíritos, como eles não têm as nossas cordas vocais, eles não têm um corpo físico, material, então eles precisam desses ruídos aí, né? Porque daí eles operam em conjunto com os nossos fluidos, com os fluidos nossos, unido aos fluidos deles, eles aplicam sobre o aparelho que vai gravar. E eles como fazem uma remodulação daqueles sinais. Então, eles alteram aqueles sinais. Eles alteram aqueles sinais, entendeu? E gera as vozes deles, né, na gravação. E quando se está gravando, normalmente a gente não ouve o que eles estão respondendo. Então, você deve dar espaços. Você grava pouca coisa, que vai ter que examinar depois, e às vezes leva 1 hora até, examinando, voltando aquela fita, ouvindo várias vezes, tentando identificar. Depois que identifica alguma voz, ainda pede para outros ouvirem aquilo ali, ver o que identifica daquilo ali.
porque tem algumas vozes que são mais difíceis de ouvir, não é? Vem com muito ruído. Outras são bem claras, né? Como esses exemplos que eu tenho postado aí diariamente para vocês, né? Essas gravações que eu posto sobre os diálogos com os falecidos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é assim. Aí vai gravando e aquele rádio gerando os ruídos do lado, deixa ali um médio volume, né? Meio volume para um pouco menos, só para gerar um ruído ambiente. E o gravador aqui liga ele, diz a data do dia, a hora, né? O dia da semana, e faz alguma pergunta, se tem algum irmão que gostaria de falar, né, em nome de Deus e de Jesus. Eu faço assim, gente. Eu vou junto com o Espiritismo nessas pesquisas. E muitos transcomunicadores não. Eles acham que não tem nada a ver com o Espiritismo. Né? Eu vou em conjunto com o Espiritismo, porque eu me criei, né, no meio espírita. Né? Quando eu nasci em 1957, os meus avós, né, já tinham uma casa espírita, né, e a minha família participava. Né? E depois, quando fechou a casa espírita, que eu era criança ainda, porque daí a minha avó faleceu, o outro avô materno também tinha falecido, e a minha avó também materna tinha falecido, e ficou só o avô paterno. E daí disse que o avô sentia que a maioria não ajudava em nada, assim, né? Nem a varrer a casa espírita. E o coitado do velho tinha que fazer aquilo meio sozinho lá, e aí ele pegou meu avô e fechou a casa espírita. Mas daí se reuniu lá na nossa casa, na sala, era o mesmo grupo espírita, né? E eu participava junto, ainda criança, né? Algumas vezes eles me tiravam da sala, quando começava a dar muita passagem de espírito, né? Pelas incorporações, né? Esse detalhe das incorporações também é uma outra coisa, viu? No meio espírita hoje, tem um baita de um preconceito quanto a essa palavra incorporação, que a maioria não compreende o significado de incorporação, e eles pensam que teria que ficar os dois espíritos no mesmo corpo. E não é isso, mas eles pensam que é assim, daí eles dizem que não existe incorporação, que é só psicofonia, e não é nada disso. Psicofonia é quando é uma comunicação pela fala, pelos instrumentos da fala. É psicofonia, quando o espírito pega só o instrumento, a parte da fala. Psicofonia. Mas quando é o corpo todo da pessoa, que o espírito fala, gesticula, certo? Se expressa, expressões facial, tudo. Aí não é só psicofonia. O que é isso? Allan Kardec, né? Ele dizia, é uma possessão. Aí uns vão dizer, mas não existe possessão também. É outra besteira também. Não é verdade isso aí. Existe possessão, sim. Mesmo que tenha Allan Kardec escrito em um dos seus livros que não era possível a possessão. Mas aí tem um detalhe. Lá na Revista Espírita, mais adiante, Allan Kardec corrige essa falha. E ele diz, nós havíamos dito que não era possível a possessão. Mas depois de novas investigações, novas descobertas, nós vimos que elas são possíveis. Né? Mesmo que parcial, né? Parcialmente. Quer dizer, uma possessão parcial, quer dizer, não é total. Mas qual é o tamanho dessa parcialidade? Você não sabe. Para dizer que, é só pela boca. Não. Se fosse só isso, Kardec não tinha corrigido e teria dito, não, é só psicofonia mesmo, é só pela boca. Não. Tem espírito que pega o corpo todo da pessoa e é isso que é a incorporação, gente. É isso que é a incorporação espírita. Porque eu já tive a condição de presenciar essas coisas. Né? Quando uma pessoa está possessa, né? No caso, a possessão, por exemplo, ela não significa sempre que é uma coisa maléfica. A possessão pode ser benéfica também, certo? Então, mas a possessão maléfica, eu já vi um jovem que pulava de joelhos numa sala de parqueiro, que chegava a ficar em carne viva o joelho dele. Entendeu? Então, como é que é a psicofonia? Né? É um transe, certo? É um transe, né? Mas é uma possessão. Então, a possessão é real, certo? O espírito do médium, do obsidiado, fica do lado, fica ligado ao corpo.
E o outro assume o controle total daquele corpo ali, né? Ele assume aquele controle. E também pelo fenômeno da possessão espiritual, que ocorreu um fato também comigo mesmo, né, que me serviu de lição, na minha infância ainda. Né? Foi o dia que eu fiquei cego. Né? Fiquei cego, ficou tudo preto. Eu era criança, né? Botei o dedo nos olhos e abri para ver se eu estava com o olho aberto, porque eu não enxergava nada, e o olho estava aberto. Eu disse, puxa vida, eu estou cego. E agora? Eu relato isso aí no meu livro, O Caso do Menino Cego, com todas as particularidades, tudo, né, em nome das testemunhas, né, pessoas que estão aí hoje ainda no Facebook aí, certo? Testemunhas que estavam lá na minha infância, quando eu estive cego. No meu livro eu relato, o capítulo é O Caso do Menino Cego. Vocês podem olhar, você que tem o meu livro aí, O Caso do Menino Cego. Muito interessante. Então, ele se enquadra na possessão, né? Mas, veja bem, o espírito não tinha intenção de me fazer o mal, de me prejudicar. Pelo contrário, ele gostava muito de mim, e gosta ainda, né? Porque havia morrido um tio meu, ele morreu cego, por causa de um tumor, né? Então, aí passou alguns anos, né? E ele andava perto de mim, né? E daí houve aquela possessão. E então, daí o menino ficou cego. Eu fiquei cego. E aí mais admirado fiquei quando eu fui dizer para minha mãe que eu estava cego e saiu só uma atrapalhada pela minha boca. Eu fiquei admirado com aquilo. Né? Como é que eu podia? Eu falava por dentro, eu via que eu falava, mãe, eu estou cego. E saía pela minha boca, que eu ouvia bem. Ouvia minha mãe normal. E a minha voz, eu via tudo diferente. Não saía o que eu queria dizer. Ah, que situação. Daí, então, aí, resumindo, assim, no livro está os detalhes melhor lá. Trouxeram a minha tia, né, a médium irmã Lacir, a qual já é falecida, e a Casa Espírita aqui, por isso que é o nome, Casa Espírita Irmã Lacir, em homenagem à memória da minha tia. E daí buscaram ela lá de táxi, né, que é a minha prima Leonir, é viva ainda, está no Facebook. Ela é testemunha, ela veio junto, ela tinha uns 15 anos na época. E daí, a casa estava lotado das vizinhas, tudo lá. Cheio de gente lá na minha casa, aquele guri cego ali, né? E daí a tia começou a me dar um passe, né? Mediunizada, né? Assim, incorporada, né? Pelo espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E daí foi dito, né? Que era aquele meu tio que estava ali encostado no menino, né? E daí, no momento do passe, eu tive vômito e voltei a ver. Eu era uma criança aí, de uns 9 anos. E todo mundo ficou admirado com aquilo, né? Quer dizer, o cego voltou a ver, né? Que coisa bacana, né, tio? É muito legal. E eu estou aí sempre estudando espiritismo, né, e divulgando, porque eu me tornei convicto pelas coisas que eu vi, não? Eu tenho certeza que cada um de vocês aí, aqueles que tiverem dúvidas sobre a existência ou não dos espíritos, um dia vão se convencer também da mesma forma que eu. Vão compreender, vão aceitar, porque muitos vão ver coisas também, vão participar desses eventos. Né? Então, sobre as gravações das vozes. Né? Daí você grava uns 5 minutos, vai falando, gravando, dá um espaço, conta aí mentalmente uns 3 a 4 segundos, fala de novo, conta mais fala assim uns 15 segundos, mais ou menos, e dá uns 3 a 4 segundos de... Deixa gravando, deixa sempre gravando. Só dá aquele espaço que tu faz silêncio. Porque tu não sabe quando o espírito vai falar ou não. Aí tu pode falar em cima da voz do espírito. Como já aconteceu comigo aqui, né? Tem casos que eu falei por cima, né? Mas dá para notar igual eles falando lá. E eu estou sempre publicando essas postagens aí do fenômeno EVP sobre os meus diálogos com os falecidos. Eu estou sempre publicando para divulgar, né?
Outro dia esteve aqui o pessoal da Rede Globo, aqui da região sul, aqui em casa, em vista dessas gravações que eu estou divulgando, dos diálogos com os falecidos, né? E eles me levaram ali para o Parque Getúlio Vargas e me fizeram uma entrevista lá e mostram uma dessas gravações. Eles mostram lá uma amostra, né, do espírito do padre Lando de Moura falando comigo, né? E eu sempre, gente, outra observação, para gravar as EVP, eu prefiro fazer assim, mas eu noto que a maioria não fazem assim, dos transcomunicadores. Eu faço assim, ó, eu gravo junto a minha voz perguntando, certo? E daí, quando sai a EVP, a voz do espírito, você vai ter esses parâmetros para analisar do tempo que levou para vir a resposta e se a resposta coincide mesmo com a pergunta, certo? É muito importante no meu modo de pensar, de ver, é gravar a voz do transcomunicador junto fazendo a pergunta, né? E sem adicionar pausas, edição de cortes assim, porque daí fica meio chato, viu, gente? Para ter certeza se foi ou não foi, né? Agora, quando é uma gravação assim que não há cortes, né, como essa que eu tenho mostrado para vocês, aparece a minha voz perguntando e o espírito ao pé da letra responde, né? O contato com o padre Lando de Moura, né? Para aqueles que não sabem quem foi o padre Lando de Moura, gente, no Brasil, esse gaúcho, o padre Roberto Lando de Moura, ele que inventou o rádio, antes de Marconi, certo? Ele inventou o rádio, porque existem os jornais antigos aqui do Brasil que relatam experiências do padre, né, em São Paulo, né? Alguns comentavam na época coisas tipo assim, né? Porque não existia microfone, não existia o rádio, né? O rádio era uma caixa, né? Uma caixa, tipo de uma caixa de abelha, assim. E o microfone, o padre Roberto Lando de Moura fez um microfone que não existia nem o microfone, já pensou? O homem inventou o rádio, mas primeiro teve que inventar o microfone, né? O padre fez o microfone de um porongo, né? Botou carvão dentro e um monte de coisa assim, fez o microfone. E daí o padre transmitiu lá em São Paulo, e a data do jornal é anterior à patente do Marconi. Entendeu como é que é o negócio? O padre teve lá nos Estados Unidos na época e passou pela Itália também, mas não conseguiu patentear na época. Ele não sabia de certos trâmites assim, né, ainda. Né? Ele não sabia como funcionava bem aquela para registrar aquelas coisas. Né? Então, aí esse é o padre, né, o Lando de Moura, foi inventor do rádio. Né? Ele é o patrônimo dos radioamadores no Brasil. Né? Bom, daí eu tentei um contato com ele. Né? Daí está gravado a minha voz e o padre respondendo. Gente, e outra, o padre diz o meu nome na resposta. Né? Essa amostra aí eu tenho divulgado seguido aí e está também no site da Rede Globo, Globo G1. Basta escrever no Google, busca homem diz ter ouvido o espírito do padre Lando de Moura. Né? Pode escrever só assim, homem, espírito Lando de Moura. Vai aparecer o link ali do site da Rede Globo, G1, onde está a entrevista comigo. Bom, aí na gravação, na pesquisa, né, EVP que eu estou gravando, eu pergunto, o padre Lando de Moura está aí? E vem ao pé da letra, Sacramento. João Pedroso, sim, estou aí. Que coisa mais legal, tio. É muito bacana. Né? É uma pena, a maioria das pessoas não sabe disso, né? Da imortalidade da alma, eles não sabem. Né? Em primeiro lugar, porque eles não conhecem, né? Eles não estudam isso daí, né? Então não conhece, vai acreditar como em algo que ele não conhece. Né? É impossível acreditar. O ser humano só acredita naquilo que ele compreende. Né? Se a pessoa não compreende, né? E não compreende por quê? Porque não estudou aquilo ali. Como é que vai compreender? Aí sai a falar bobagem por aí, entendeu? Fala um monte de besteira, bobagem, que não existe espírito, que blá, 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 entendeu? Que isso não é possível, que isso não existe. Né? E fala do que eles não conhecem. Né?
E aí tem gente aí, entre aspas, grandes sábios aí, né, das universidades aí, dando palestra por aí, certo? E falando que não há espírito e coisa. Estão falando besteira. E os outros também sabem menos que eles, não sabem também nada de espírito, vão acreditar, né, neles, certo? Iludido. Aí vai aquela manada, tudo de atrás, entendeu como é que é? Enganarão até os escolhidos. Isso aí está nas escrituras também, né? Então é isso aí, meus amigos, minhas irmãs, meus irmãos. Não se esqueça, viu? Quando você compra o nosso livro, você está ajudando nós aqui a continuarmos distribuindo as refeições para as pessoas famintas da rua aí, sabe? Isso aí por tabela, gente. Isso aí evita muitos assaltos e crimes aí na rua, certo? Porque esse dinheiro a gente reverte para a caridade. E eles vindo almoçar e jantar aqui, eles vão ouvir uma palavra espírita, orientadora, e vai mostrar esses fenômenos para eles, certo? E aí, às vezes, eles assaltam as pessoas nas paradas de ônibus, entendeu como é que é o negócio? A gente tem que raciocinar, gente. E aí eles começam a ouvir uma palavra esclarecedora e mostrar provas das coisas, né? Mas sem dinheiro nós não conseguimos fazer nada disso, minha gente. Mas veja bem, quantos assaltos a gente já evitou aqui, né? Nós já doamos mais de 2.000 refeições prontas, quentinha, para esse pessoal de rua. E, entendeu? E você vai estar ajudando também na construção da casa espírita aqui, que nós estamos fazendo. Tá, gente? Você pode me contatar pelo Messenger aqui do Facebook, certo? E eu mando o passo a passo, é bem fácil tudo. E vai ali todos os detalhes, o custo, porque as negociações são particulares. Né? Que às vezes, conforme a região, eu tenho que dar uma variadinha no custo, entendeu? Inclusive, por exemplo, quando é para o estrangeiro, né? Para Portugal, coisa assim, vai ter um custo um pouco maior do que para o Brasil. Né? Então, as negociações é pelo Messenger, aqui do Facebook, certo? É bem simples, eu mando o passo a passo, você deposita numa lotérica e só me diz, ó, já depositei, pronto. Eu olho aqui no Internet Banco Online, está lá o seu depósito. E já imediatamente já vou ali e posto no correio para você. E vai por envio registrado, ok? E por se tratar de livro, o custo ele é insignificante para nós, principalmente aqui dentro do Brasil. Ele é baixíssimo o custo, porque é livro e tem um incentivo dos Correios, ok? Diálogos com o lado de lá. J. Pedroso, uma pesquisa científica com outro lado da vida, certo? É um trabalho que eu escrevi ele desde os anos 80 até os dias de hoje, ok? Então, aqui, aqueles casos que eu achei mais importante relatar, das minhas observações. Eu fui meio que uma cobaia de mim mesmo, ok? Eu sempre investiguei essas coisas, né? Eu sempre quis saber os mistérios, né? As respostas para os grandes mistérios da vida. E fui descobrindo algumas coisas, gente. Tá? Uma delas é a realidade do mundo espiritual, né? Da imortalidade do ser. A imortalidade do ser. É a coisa mais bacana que tem. Né? Deus é Pai, gente. Ele jamais criaria nós assim, para depois ser jogado numa vala aí e terminar ali, né? Numa vala, depois de tantos conhecimentos adquiridos. A gente reencarna, gente. A reencarnação é fato também reconhecido aí por vários cientistas, né? O Dr. Ian Stevenson, que foi neurologista e professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, né? Estudou mais de 2.000 casos de crianças que se recordavam de vidas passadas, né? E relatavam coisas que ele foi investigar e ele viu os fatos coincidentes, né? Os fatos coincidirem. Algumas crianças trouxeram marcas também de nascimento que não eram marcas genéticas. E a única resposta é que se encaixava naquilo que a criança falava. E vários outros casos de sentido. O Dr. Ian Stevenson disse assim, olha, essas descobertas, tudo me leva a crer que a reencarnação é fato. Né? O outro cientista também foi o Dr. Banerjee, né? Nath Hemendra Banerjee. É um psiquiatra e professor da universidade na Índia. Ele também investigou
muitos casos de reencarnação. São mais de 20 anos de estudos. Atualmente, eu tenho um outro doutor, que agora eu não recordo o nome dele, mas eu sempre estou publicando a postagem dele também, que eu fiz uma postagem com os textos dele. Ele foi aluno do professor Ian Stevenson. E agora, deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver se não está aqui. Deixa eu ver se não está aqui. Deixa eu ver uma coisa se não está aqui. Quero ver o nome desse doutor. Ele também ele esteve no Brasil esses dias, lá dos Estados Unidos. Ele também é professor da Universidade da Virgínia, lá nos Estados Unidos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se não está aqui. Uma coisa. Aqui, ó. Esse aqui é o Banerjee, ó. Professor Banerjee, ó. Olha o que ele diz ali, ó. Professor Banerjee. A reencarnação não é parte de religiões específicas, mas é sim parte da experiência humana e não se relaciona com nenhuma religião em particular. Eu estou totalmente convencido de que a reencarnação é um fato. Isso não se baseia em apenas um ou dois casos, nem numa reflexão, mas em estudos sérios de 27 anos. Dr. Hemendra Nath Banerjee. Dr. Hemendra Nath Banerjee, médico psiquiatra indiano e diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia. Tá, gente? Reencarnação. Algumas crianças, né, trazem marcas, né, se relacionam com a vida passada. Né? Há alguém, por exemplo, que morreu do fígado numa vida passada, um familiar, né? Porque normalmente nós reencarnamos no mesmo meio familiar, viu, gente? Na mesma família. Normalmente não quer dizer sempre. Normalmente nós reencarnamos na mesma família, mas não quer dizer sempre. Né? Há casos que a gente nasce daí numa outra família, reencarnou outra família, mas depois as pedras rolam e se aproximam e se encontram. Por exemplo, uma mãe que foi mãe de alguém numa vida passada, o filho morreu lá, depois a mãe morre, aí o filho reencarna numa família, a mãe reencarna noutra família. E mesmo noutra cidade, noutro país. E daí acontece deles resolverem se mudar para aquele outro país e se aproximam e se reencontram. A que foi mãe numa vida passada e o que foi filho. E se namoram e casam. E são marido e mulher. E sem saber. E foi mãe e filho noutra vida. Certo? Isso aí vale para alguns homens por aí, não é? Para eles refletir isso aí. Às vezes está ali com ele a esposa, e que foi uma mãe dele noutra encarnação. E está ali ainda cuidando dele. Viu, gente? É assim e vice-versa também. Tá? A reencarnação, gente. Alguns de nós trazemos marcas de vidas passadas, que coincidem, que não são genética, que coincidem com os fatos, gente. Então não tem como dizer não existe. Não tem outra explicação senão a do Espiritismo para explicar melhor isso. Não existe. Olha aqui, ó. Dr. Ian Stevenson, Departamento de Neurologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina, Universidade de Virgínia, Charlottesville, Virgínia. Ele falou assim, ó. Ele diz aqui. Olha o que ele diz ali, ó. Dr. Ian Stevenson. Sustento que alguns dos casos fazem muito mais do que sugerir a reencarnação. Parece-me fornecer uma considerável evidência da mesma. Dr. Ian Stevenson. Num vídeo aqui, ó, que está no YouTube, que você pode assistir lá também, ó. Num vídeo aqui com a entrevista. Deixa eu ver uma coisa. Tem várias entrevistas do Dr. Ian, né? Ian Stevenson. Olha como é que se escreve. Dr. Ian Stevenson. Ok? Então,
Ele tem um livro aí também, que é o 20 casos, tem vários livros. E esse texto aqui saiu do 20 casos sugestivos de reencarnação, na introdução do livro. Uma coisa aqui. Eu tenho mais aqui. São 16 horas e 28 minutos. Daqui da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, estamos ao sul do Brasil, transmitindo direto. Onde é que está aqui? Ah, não achei. Mas então é assim, gente. Tá? Se quiser o nosso livro aí, nos escreva aí pelo Messenger, que a gente envia o passo a passo, sem compromisso. Tá? Ó, Diálogos com o lado de lá. J. Pedroso, uma pesquisa científica com o outro lado da vida. Nós falamos sobre transcomunicação instrumental, sobre reencarnação, marcas de nascimento. Né? Então, estudando o espiritismo e sempre envolvido também com a pesquisa. Né? Eu procurei pegar o espiritismo de uma forma completa. Né? Eu não posso ficar podando o espiritismo. Né? Eu tenho que utilizar o lado científico junto. Senão é um espiritismo capenga. Né? Tem o lado científico junto, que é desprezado por grande maioria, né, no Brasil. Né? Tem vários ismos aí que não é bem espiritismo, viu, gente? Lamento. Mas tem. Então, cuidado com o que vocês estudam por aí. Tá? Procure pegar o fio da meada, as obras do Allan Kardec. Certo? Como o fio da meada. Né? A partir dali, tudo que você lê tem que ver se coincide com o que está ali. Né? A coincidência dos fatos. Né? Então, eu também nasci com marcas de nascimento, né? Nas costas da região do rim esquerdo. Né? Eu tenho uma mancha, né? Que são marcas de vida passada, que não existe outro fato que responda melhor. Porque, veja bem, nós reencarnamos normalmente no mesmo meio familiar. E daí o meu pai, nessa encarnação agora, o meu pai, naquela encarnação anterior minha, era meu irmão mais novo. Então, lá naquela encarnação, eu era um marinheiro de 23 anos. Então, tinha um barco e morávamos no barco. E tinha 2 jovens que nos auxiliavam ali no barco. E o barco carregado de telhas de barro e tijolos, e a gente dormia no barco, o barco afundou de noite, na madrugada. Então, resumindo assim, eu conto isso aí no meu livro. Daí eu machuquei, daí eu vim, o barco afundou e eu mergulhei e tirei aquela que era a minha esposa, que estava lá no barco, naquela encarnação, né? Lá nos anos 40, gente. Daí retirei a esposa, e daí fui lá e retirei os 2 jovens que me ajudavam no barco. E o barco era de madeira. E era madrugada, eu espetei na coxa, assim, pouca coisa. Uma felpa de madeira. Mas aquilo ali foi tipo de uma injeção, assim, de uma infecção. Aí peguei aquela infecção na perna direita. Daí eu fiquei ao redor de 5 meses. Lá em 1944, naquela vida passada, em cima de uma cama, torcido assim, ó, né, apoiado com a região do rim esquerdo. E ali começava a criar feridão ali, que é as caras, feridas. E daí eu morri lá, em 1944. Morreu o marinheiro lá, 23 anos. Tá. Passaram-se 13 anos. Aquele que era o meu irmão lá, ele cresceu, né? E aí casou. E aí nasceu o gurizinho, que sou eu. Né? Nasceu, aí eu reencarno, o mesmo espírito do marinheiro, em 1957, trazendo as marcas das feridas nas costas. E lembrança também e conhecimento.
lembranças, recordações. Aí comecei a fazer coisa na infância. E o pai, os outros olhavam, ih, esse guri está fazendo um negócio, como é que ele sabe isso aí? Ele me faz me lembrar do meu irmão, entendeu? Lembranças. Uma delas, por exemplo, que esse marinheiro era considerado como um peixe para nadar lá. E como é que eu aprendi a nadar aqui nessa vida? Estão aí meus amigos aí que estavam juntos nesse dia. O Gaspar Metz, está aqui no Facebook, meu amigo. E o Cláudio Metz também. Estava juntos, os dois. Estavam comendo pitanga do outro lado do rio lá. E eu gritei para eles, como é que vocês fazem para nadar? Eu quero ir também comer pitangas. Que era fundo, né? Não podia passar. Eu não sabia nadar. Nesta vida, gente. Mas o espírito já sabia. Na encarnação passada eu era o marinheiro que nadava. E eles disseram, faz assim com as mãos e bate com os pés. Eu olhei para a água assim e me joguei. Eu tinha uns 8 anos. E saí nadando. E daí eles começaram a rir lá do outro lado. Olha lá, deu um apelido de maninho, né? Eles falaram, lá, maninho, né? Os caras admirados. Eles estão aí, meus amigos aqui no... Hoje estamos aí na faixa dos 60 anos, né? Mas continuam os amigos aqui, né? Então, foi assim, gente. E eu saí nadando. Eu te joguei na água e saí nadando. Atravessei aquele rio ali, fui lá comer pitanga com eles. Depois fiquei olhando assim, né? Como é que eu vou voltar agora? Como é que eu vou voltar, né? Aí eu levei fé, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. E vim de volta. Dali em diante, nunca mais parei de nadar, né? E nada de qualquer jeito da água. É bem interessante isso aí, sabe? É a reencarnação, gente. Marcas de vida, marcas de nascimento, né? E aí tem pessoa que diz assim, né, porque a reencarnação não existe, que Allan Kardec, não sei o quê, inventou a reencarnação, que não existe reencarnação. Maior besteira que fazem por falta de conhecimentos, até práticos, né? Falta de conhecimento, só isso. A pessoa não consegue se convencer, né, por ela mesma. Então aquilo são opiniões dela própria, mas não é a verdade, não. Quando ela nega isso aí, porque a verdade é isso aí, a reencarnação é um fato. Né? É só observar essas coisas que nem eu observei, vários casos. Né? Tem um outro caso aí que eu estudei, certo? Então, olha só que interessante. A pessoa lá nos anos 30, certo? Disparou uma arma no pé direito. Né? Arrancou o dedo mindinho numa lasca do pé, por acidente. Aí, nos anos 30. Aí foi passando os anos, aquela pessoa ficou com o pé mais estreito, certo? E faltando o dedo mindinho. Veja bem, gente. Isso aí não tem como passar pela genética para os seus descendentes. Porque a sua filha já estava casada. E não tem como passar pela genética uma marca dessa, né? A falta de um dedo e o pé mais estreito, porque foi um acidente de uma arma. Entendeu, gente? Veja bem. Aí, como Allan Kardec nos diz, né, que normalmente reencarnamos no mesmo meio familiar, né? Os espíritos reencarnam no mesmo meio familiar, normalmente. Aí, o que aconteceu? Aí, essa pessoa que perdeu uma lasca do pé e um dedo, né? Veja bem, está lá no mundo dos espíritos, né? Desencarnado. Aí, aquela filha dele, casada, né? Já tinha nascido uma filhinha, estava com ao redor de 3 anos, mais ou menos, 5 anos, quando ele faleceu, essa pessoa. Tá? Que perdeu o dedo do pé. E daí essa criança foi crescendo, essa menina. E daí ela casou-se já nos anos 70. Veja bem. Nos anos 70. Eu investiguei o caso, gente. De todos os detalhes, eu investiguei. No meio familiar, tudo. Certo? As provas, tudo, a pessoa existiu. Tudo isso aí. Aí o que aconteceu? Nos anos 70 nasceu uma menina
com o mesmo pé direito, faltando um dedo e mais estreito. A gente que tem conhecimentos espíritas, qual a resposta? Uma resposta mais próxima da verdade. Senão a reencarnação daquele bisavô, hoje na posição de bisneta, né? Qual é a melhor resposta, gente? Se essas marcas não passam, não é genética, é uma marca de um acidente. Que resposta você daria para isso? Só reencarnação, gente. Pode tentar me contrariar de qualquer jeito, você não vai conseguir algo melhor do que o espiritismo e a reencarnação para explicar esses fenômenos. Tem muita birra, gente, no meio científico. Muita birra naqueles cientistas que não aceitam essas coisas e que são materialistas. São gente birrenta. São ignorantes, apesar de curso superior, entre aspas, né? Porque tem cara que tira uma faculdade aí e continua inferior, mas ele se acha superior, né? Não vê o caso, às vezes tem gente que mata até o cara com curso de médico, às vezes matou o filho, pequeno, criança, hein, gente? Que superioridade é essa, gente? A superioridade real é toda moral, ela é referente ao espírito, certo? Os conhecimentos que nós adquirimos nas encarnações, nós vamos levando conosco, né? Vai com a gente, todo o conhecimento, certo? E a gente reencarna aqui quantas vezes for preciso para nós nos desenvolvermos, evoluirmos como espírito, né? Porque extraterrestre, por exemplo, quem são os extraterrestres? Nós mesmos. Nós não somos da Terra, nós somos espíritos. Nós somos do universo. Nós somos seres espirituais do universo. E nós estamos encarnados na Terra, certo? Mas há bilhões de trilhões de mundos espalhados pelo universo. Muito longe da Terra. Mas para o espírito, ó, num piscar de olhos, a gente está lá. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Você pode tentar aí, pode perguntar que a gente vai tentar responder. Boa tarde, irmão. Grata por tu dividir conosco conhecimentos. Mara Vilela. Grande abraço, Mara Vilela. Deus abençoe vocês aí. Tanta gente aqui. Um abraço. Márcia Louro. Márcia Louro. Grande abraço, Márcia Louro. Muito obrigado aí pelo apoio, querida amiga, irmã. Deus abençoe. Carlos Eduardo Freire. Um abraço, meu irmão. Tudo de bom? Paulo Ricardo Martini. Paulinho. Meu amigo Paulinho, lá da cidade de Gravataí, Rio Grande do Sul. Paulinho, me lembrei agora, Paulinho, daquele programa na rádio que nós fazíamos para os radioamadores, né? Radioamadores Cidadão, pela Rádio Real de Canoas. Ele mostrava aquelas reportagens sobre as festas dos radioamadores, né? Paulinho. Grande abraço, Paulinho, aí da cidade de Gravataí. Deus abençoe você, sua família. Paulo Ricardo Martini. Grande abraço, meu irmão. E mais nós temos aqui. Olha aí, gente. Temos gente até do estrangeiro aqui, hein? O pessoal da Itália, lá, Michelangelo Verso Júnior. Grande abraço aí, pessoal da Itália. Nilza Locke. Um abraço, Deus abençoe. Ana Maria S. Grande abraço. Paula Bianchi. Grande abraço, Deus abençoe. Lucimara Lu. Grande abraço, aqui de Canoas, Rio Grande do Sul. São 16h41. Aqui, J. Pedroso, João Pedroso, diretamente da cidade de Canoas, ao sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul. Vou deixando o meu abraço, gente, desejando que Deus abençoe a todos vocês. Estudem, gente. Tá? Pegue os livros de Kardec, não só os livros de Kardec, todo livro científico e tal, que tem a relação com o espiritismo, né? Você pega e estuda. Observe também, faça um estudo também nos contrários, tá? É muito importante também estudar os contrários. Aqueles que querem combater o espiritismo, é bom também a gente estudar eles, viu? Estuda, porque eu estudo os contrários e os a favores, entendeu, gente? Aí essa é a minha formação, entendeu?
Eu estudo tudo, eu estudo muito, gente. Lá nas minhas costas você pode ver lá, ó lá. Eu tenho um livro aqui, ó, ali, ó. Opa, aqui do outro lado. Ali, ó. Tem livros lá e pilhas de DVD aí, ó. E livros por toda a minha casa aqui. Eu estudo pra caramba. E eu até acho que essa minha olheiras aqui é de tanto eu ler, certo? Eu já operei as minhas vistas, mas vou ter que comprar uns óculos para mim, porque não está muito bom ainda para ler. E eu gosto muito de ler, de estudar, né? Então eu estudo muito, gente, porque é importante a gente estudar, né? Conhecer, né? Esse aqui é um livro bom para quem quer iniciar no Espiritismo, ó, gente. O que é o Espiritismo, do Allan Kardec, viu? Esse é um livro baratinho. Esses livros aqui da codificação, eles são bem baratinhos, viu, gente? Esses livros aqui da codificação, né? Os meus livros sempre tem uns papel enfiados assim, gente, ó, tá? Sempre tem uns papel assim com anotações, porque quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. Quanto mais eu sei que não sei, né? Daí eu estou aí, né? Eu estudo mesmo e cada vez eu fico mais feliz assim de saber da verdade, viu, gente? A verdade não é o que dizem aí nas igrejas aí, não. Não vai atrás aí que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não é. A Bíblia é nada mais do que um conjunto de livros históricos e livros de mensagens dos espíritos, psicografias. É o que tem que forma a Bíblia. Vem de biblos, que é livros, certo? São psicografias, mensagens dos espíritos. E eles combatem justamente o espiritismo. Né? Veja como é que pode. Né? Isso se chama ignorância da verdade. Eles não sabem e querem ensinar, certo? E, começando que todas essas Bíblias também são traduções, e traduções tendenciosas, ok? Que diferem do que está lá em Israel, escrito, textos antigos, escritos em gregos e hebraico, de onde todas as traduções partiram, que estão lá em Israel. Então, cada um puxou a brasa para a sardinha dele, para a igreja dele. Moldou a tradução de acordo com as ideias que ele já tinha da igreja dele. E aí dá esse problema aí, né? Esse monte de igreja, uma diferente da outra aí, várias denominações, entendeu? Aquela confusão, ninguém se entende, um diz uma coisa, outro diz outra, né? E eles foram modificando a Bíblia, foram tirando coisas para poder moldar elas, as traduções, a sua crença. Compreendeu como é que é? Até a reencarnação, que eles dizem que não tem na Bíblia, não tem na tradução, porque eles tiraram a palavra paligenesia, né? De passagens ali, até do Novo Testamento. Eles tiraram a paligenesia, que é também um sinônimo de reencarnação. A paligenesia é o que eles compreendem lá na Índia, né? Só que a paligenesia, ela pensa que o espírito humano pode reencarnar num animal. E isso não é assim, porque o espírito nunca retrocede na evolução. Depois que o princípio inteligente, ele é uma transformação para espírito, aí ele começa a reencarnar na fase humana. Aí ele é o espírito propriamente dito. E o espírito não retrocede. Ele não pode reencarnar num animal. Ele reencarna sempre em corpos humanos. E nós estamos evoluindo e a natureza também. Meus irmãos, ao comprar o nosso livro, você está ajudando o nosso trabalho aqui de assistência às pessoas pobres. Nós servimos refeições de qualidade para eles. É um carreteiro bem feito. E a sopa, quando é sopa que a gente serve, é uma sopa grossa. Que a gente bota a ferver várias horas naqueles legumes ali para engrossar o caldo. É uma comida de qualidade, entendeu, gente? Que a gente serve para os moradores de rua. E então estamos construindo aqui a sede da nossa Casa Espírita, aqui na rua Olavo Fernandes, 501, onde é a minha residência. Eu fiz um aumento para frente aqui, que a minha intenção era ter comprado um terreno para fazer a Casa Espírita, mas eu não consegui comprar o terreno. Eu lutei anos aí, não consegui para comprar o terreno, e estou fazendo aqui na minha casa mesmo. Eu estou modificando a minha casa. E já está quase aqui, já estamos fazendo a estrutura do telhado ali. E vou ficar com um salão bom aqui, de uns 15 metros por uns 8 mais ou menos de largura, e com 2 banheiros. Tá, gente? Aí você me contata aí pelo Messenger aqui do Facebook, para nós tratarmos do envio de um livro para você. Vale a pena, gente, você vai gostar também.
Nós temos enviado nosso livro para Portugal, para várias cidades de Portugal, para a Inglaterra, para os Estados Unidos, pessoas que entendem a língua portuguesa, né? Porque o meu livro não tem em inglês ainda, só tem em português, tá, gente? Então, eu envio para os Estados Unidos, às vezes, né? Para vários lugares assim. E para todo o Brasil aí, né? Tocantins, tudo aí, até para Uberaba, eu tenho mandado o meu livro, né? Essa semana enviei para a Bahia, a irmã lá da Bahia. Estava aqui o comprovantezinho. Eu sempre mando o número do registro dos Correios, né, para a pessoa, e daí a pessoa pode acompanhar o envio, né? Então é isso aí, minha gente. Um grande abraço para vocês aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro. J. Pedroso. João Pedroso. Tchau.